Bombas atômicas. A arma que revolucionou e transformou o mundo para sempre. Uma arma tão poderosa, tão brutal e destruidora que foram utilizadas apenas 2 vezes contra um território inimigo. Ela é simplesmente a arma mais poderosa que o ser humano já inventou. Desde a sua criação, em 1945, ela já mudou completamente a forma como as guerras e as negociações diplomáticas entre os países acontecem, onde basicamente quem detém o poder de uma bomba atômica possui de alguma forma um poder gigantesco de negociação e de influência devido ao seu imenso poder de destruição. Tá, mas agora que já entendemos que bombas ou armas nucleares são poderosas e que elas são um fator de negociação e intimidação entre os países, vamos tentar compreender como é feita uma bomba nuclear, por que ela causa tanto pânico no mundo e, obviamente, vamos entender também qual é o seu verdadeiro poder de destruição e se isso afetaria sua vida também. Bom, então vamos lá. Recentemente, com esse conflito da Rússia contra a Ucrânia, eu fiquei bastante preocupado com uma nova utilização de bombas atômicas, seja pela Rússia ou pelos países da OTAN, mas parece que o conflito está se estabilizando, aparentemente. Isso acabou me despertando uma grande curiosidade sobre as bombas atômicas e sobre seu funcionamento, fabricação e também sobre seu poder de destruição. Será que uma bomba atômica é capaz de destruir uma cidade, um estado ou um país inteiro? Será que é possível sobreviver a essa arma? E o que aconteceria com a humanidade e com a Terra se caso todas ou a maioria delas fossem utilizadas? São muitas perguntas e dúvidas que eu vou tentar buscar responder neste vídeo. Então, primeiramente, vamos entender o seu funcionamento. Uma bomba nuclear pode existir principalmente de 2 formas. Ela pode ser uma bomba de fissão nuclear ou uma bomba de fusão nuclear, que basicamente elas são relativamente parecidas, mas o que muda é a sua forma de detonação ou a sua forma de liberação de energia. Mas de forma mais genérica, bombas nucleares são aquelas cujo poder explosivo vem das reações nucleares, e o resultado de ambos os métodos causam o famoso efeito cogumelo. O funcionamento das bombas de fissão nuclear é através da divisão de um átomo instável pelo bombardeamento de partículas, como um nêutron. Isso gera uma reação em cadeia que vai provocando a fissão nuclear de outros átomos presentes. Por sua vez, a explosão termonuclear ocorre através da fusão de 2 átomos, mas para que isso ocorra é necessário obter energia através da fissão, por isso é uma combinação de 2 reações nucleares. Uma explosão termonuclear utiliza um processo inverso, ou seja, a fusão nuclear, em vez de dividir átomos, a fusão o junta em um só núcleo atômico, que também libera energia. Desta vez, o elemento utilizado é o hidrogênio. Por isso, essas armas também são chamadas de bombas de hidrogênio. Mas para iniciar o processo de fusão nuclear, é preciso muita energia inicial, e isso é feito através da fissão. Então, essas formas de bombas nucleares são relativamente complementares. Tá, mas como é fabricado uma bomba nuclear? E quem pode fazer e utilizá-la? Tudo começa com a extração e mineração de urânio ou plutônio, que é a matéria-prima para a criação de bombas nucleares. O urânio está relativamente espalhado na crosta terrestre, tanto no solo como sob os oceanos. Em primeiro lugar, o material é triturado e utilizam soluções alcalinas para extrair o urânio e depois secá-lo. Obtém-se um concentrado sólido de urânio chamado yellow cake, que ligeiramente aquecido passa para o estado gasoso e pode então ser enriquecido. O enriquecimento se refere à operação que consiste em separar o urânio 238 mais pesado do urânio 235 mais leve, com centrífugas. São necessárias milhares de centrífugas para obter um volume considerável de urânio enriquecido. Poucos países do mundo contêm este tipo de instalação grande e cara. O urânio ligeiramente enriquecido é utilizado como combustível nas centrais nucleares para produzir energia. A um alto grau, podem servir para fabricar uma bomba atômica com a condição de dispor de uma quantidade suficiente para provocar uma reação em cadeia que causará uma explosão nuclear. Uma bomba atômica requer de 25 kg de urânio enriquecido ou 8 kg de plutônio. Mas depois de conseguir passar por todo esse processo, vem um outro grande desafio, que é desenvolver a bomba em si e projetar o processo de detonação e também o processo de lançamento de uma bomba nuclear, que pode ser feito tanto por um avião, submarino ou do solo, e é um processo extremamente complexo também. Bom, então, quem pode utilizar e possuir essas armas? Basicamente, atualmente comprovado ou não, são por volta de 9 países que possuem as bombas atômicas, onde eles são conhecidos como o Clube Nuclear. Esses países são Estados Unidos, Rússia, ex-União Soviética, Reino Unido, França e China, que são os 5 países reconhecidos como estados com armas nucleares pelo mundo inteiro. Após o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968, então esses países podem desenvolver pesquisa nessa área e são proibidos de repassar essa tecnologia para outros países.
Mas tem aqueles países também que não fazem parte desse tratado e mesmo assim possuem armas nucleares. Esses países são Índia, Paquistão e Coreia do Norte. E talvez Israel, que não se sabe ao certo se eles possuem ou não armas nucleares. Agora, sabendo dessas informações, vamos entender qual é o verdadeiro poder de destruição de uma bomba nuclear. Mas a melhor forma de nós começarmos a entender esse poder de destruição é analisando os testes e armas nucleares que já existiram no passado, e também quando foi utilizado contra civis. Bom, para se ter uma base, as bombas utilizadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945 contra o Japão teve por volta de 16 quilotons, que é uma medida para avaliar o tamanho da explosão e da destruição. Isso seria equivalente a 16 mil toneladas de TNT, que mataram instantaneamente cerca de 50 mil pessoas e depois mais de cerca de 100 mil pessoas, com os efeitos da explosão. Isso tudo em um raio de destruição em torno de 1,6 km a 11 km, com incêndios e destruições de estruturas e edifícios, mas obviamente em níveis diferentes, pois o que estava mais próximo da explosão foi incinerado instantaneamente, e quem estava mais ao redor teve queimaduras graves ou fatais, ou até mesmo exposição à radiação que mata um tempo depois. Sumi Karamoto, na época com 16 anos, um morador de Hiroshima que presenciou a destruição, dá o seguinte relato: "Nunca esquecerei esse momento. Pouco depois das 8 da manhã, houve um estrondo, uma explosão reverberante. E no mesmo instante, um clarão de luz amarelado, alaranjado, entrou pelo vidro do telhado. Ficou tudo tão escuro como noite. Um golpe de vento atirou-me no ar e a seguir no chão, contra as pedras. A dor estava apenas brotando quando o prédio começou a ruir em torno de mim. Aos poucos, o ar se aclarou e eu consegui sair dos destroços. No caminho para um dos centros de emergência vi muita confusão. As ruas estavam tão quentes que queimavam meus pés. Casas ardiam, os trilhos de bonde irradiavam uma luz sinistra e no local de um templo pessoas se amontoavam. Algumas respiravam, a maioria estava imóvel. No pronto-socorro chegava gente correndo, as roupas rasgadas, chorando e gritando. Alguns tinham o rosto ensanguentado e inchado, outros tinham a pele queimada, caindo aos frangalhos de seus braços e pernas. Em um bonde, vi fileiras de esqueletos brancos. Havia também os ossos de pessoas que tentaram fugir. Hiroshima tinha se tornado um verdadeiro inferno. Bom, se isso já é assustador e angustiante o suficiente, as bombas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, não são nem de perto as armas mais poderosas e destruidoras que a humanidade já criou e testou. Na verdade, elas são provavelmente as mais fracas, pois conforme o fim da Segunda Guerra Mundial e com a entrada na Guerra Fria, os países como os Estados Unidos e a União Soviética testaram ao limite o poder nuclear de destruição total. E essa competição pela hegemonia militar acabou criando uma das armas mais aterrorizantes e destrutivas que a humanidade já viu, que é a Tsar Bomb. Ela é simplesmente a bomba nuclear mais potente já feita da história. Para ter uma noção, ela tinha um poder de destruição de 50 megatons. Isso equivale a cerca de 1.500 vezes mais forte que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. E foi o dobro mais potente da segunda bomba nuclear mais poderosa, que no caso foi a B-41 dos Estados Unidos, com 25 megatons. A Tsar Bomb era uma bomba tão surreal que teve que cair de paraquedas para que os pilotos de avião conseguissem escapar da detonação. Isso porque a União Soviética queria lançar uma bomba nuclear de 100 megatons, mas por causa de seu tamanho e peso, nenhum avião conseguiria suportar e carregar. Então foi convencido a ficar com metade do seu tamanho. Bom, essa explosão foi algo tão insano que atingiu um raio de 90 km de largura e mais de 65 km de altura, irradiando um flash de luz que pôde ser visto a uma distância de mais de 965 km, com um núcleo incandescente de 4 km. Isso seria o suficiente para devastar instantaneamente uma metrópole como Paris ou São Paulo. Bom, relatos sobre a bomba dizem o seguinte: as nuvens e a grande distância abaixo e acima do avião foram iluminados pelo clarão da bola de fogo e por um instante tornaram-se transparente. A propagação da luz incandescente sobre o mar era algo impressionante. Nesse momento, nosso avião emergiu de uma camada de nuvens e pudemos observar uma gigantesca esfera de fogo brilhante e alaranjada, rolando em direção ao céu. Um outro observador mais distante descreveu o seu testemunho da seguinte forma: um gigantesco clarão sobre o horizonte, e após um longo período de tempo, ouviu um sopro distante e pesado, como se a Terra tivesse sido morta. Nenhuma outra bomba como esta foi detonada outra vez. 2 anos depois, os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido assinaram o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, que proíbe explosões nucleares em qualquer lugar da Terra, tanto na superfície quanto na atmosfera, até mesmo debaixo de água e do subsolo.
Bom, e aqui vai uma dica e curiosidade também. Se você quiser testar o grau de destruição de uma bomba nuclear, seja em qualquer lugar do mundo, existe um site que faz essa simulação. E esse site se chama Nuclear Secrecy. Ou então você pode só pesquisar por Nukemap no Google, que você já vai achar. Ali você pode testar todas as bombas nucleares que existem, desde as utilizadas no Japão até a Tsar Bomb, a mais poderosa de todas, ou até mesmo customizar a sua bomba. Bom, mas enfim, continuando. Bom, após esses testes, definitivamente a humanidade tinha agora o poder de se autodestruir, se quisesse. E isso acaba me levantando várias outras dúvidas. Como, por exemplo, o que aconteceria se os países utilizassem realmente suas bombas nucleares? Como seria viver em um mundo sob uma guerra nuclear? Nós seríamos extintos? Ou os humanos conseguiriam sobreviver a isso? E quais seriam as consequências dessa tragédia? Bom, se a humanidade algum dia chegar nesse ponto de autodestruição, pode ter certeza que nós falhamos como espécie e como seres conscientes que têm a ambição de conquistar os planetas e as estrelas. Seríamos seres completamente miseráveis, lutando apenas pela sobrevivência, igual a nossos antepassados. E pode ter certeza que em uma guerra nuclear total, os vivos iriam ter inveja dos mortos. No ano de 2019, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fez uma simulação de guerra total com a utilização de bombas nucleares, principalmente utilizando os dois principais países que possuem as armas nucleares hoje em dia, que são os Estados Unidos e a Rússia. Os dois juntos possuem mais de 90% das ogivas nucleares do mundo, e o resultado da simulação é algo aterrorizante e perturbador. Mas vamos aos dados. Bom, uma guerra nuclear não dá para saber ao certo como ela seria realmente, se os países já utilizariam todo o seu armamento nuclear já de início, ou se as armas seriam utilizadas de forma mais cautelosa e aos poucos. A Universidade de Princeton deduziu que seria algo mais lento, mas que seria rapidamente escalado para um conflito mundial. Bom, um cenário hipotético, mas que é bem plausível, seria a Rússia inicialmente atacando como retaliação os países da OTAN, principalmente na fronteira ali da Alemanha, Polônia e República Tcheca. E com um ataque nuclear desses, por exemplo, já escalaria rápido para uma guerra nuclear. Bom, a Rússia, por exemplo, enviaria aviões com um total de 300 ogivas nucleares e dispararia mísseis de curto alcance contra bases e tropas da OTAN na Europa. Esse ataque duraria cerca de 45 minutos e deixariam já 3,4 milhões de vítimas. A OTAN, por sua vez, responde com aviões que viajam rumo à Rússia com 180 ogivas nucleares, que estão em base na Europa. Não havendo uma saída diplomática depois disso, começa o perigo das bombas estratégicas, as grandes. Esta é a última fase. Centros populacionais seriam o alvo de mísseis balísticos intercontinentais do tipo MIRV. A essa altura, o objetivo de cada um é evitar que o inimigo tenha oportunidade de se recuperar. Portanto, cada país lança ataques contra as 30 cidades mais povoadas do adversário. Em cada bombardeio, são utilizadas de 5 a 10 ogivas nucleares, de centenas de quilotons cada um, no míssil só, atingindo múltiplos pontos numa área de dezenas de quilômetros. Simplesmente não há para onde fugir. O resultado, em 3 horas de combate, mais de 85,3 milhões de vítimas, entre mortos e feridos. Assim, ao passar 5 horas de guerra, haveríamos cerca de 91 milhões de vítimas. Isso inclui 34,1 milhões de mortos instantâneos e 57 milhões de feridos. Para se ter uma noção, a Segunda Guerra Mundial inteira teve em torno de 70 a 85 milhões de mortos. Mas se você acha que o pior já passou de uma guerra nuclear, você está bem enganado. Isso é só o começo do pesadelo nuclear, onde, após as primeiras 24 horas de uma guerra nuclear, todas as principais cidades do mundo, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia, estariam completamente destruídas, já passando dos quase 100 milhões de pessoas mortas. As vítimas seriam desde as pessoas que foram incineradas instantaneamente pelas bombas, ou pelas pessoas que foram queimadas em todos os graus possíveis, ou até mesmo aquelas que foram esmagadas por construções e destroços das cidades, quanto por pessoas que foram arremessadas pela onda de choque da explosão, ou pelo simples calor infernal que uma bomba termonuclear pode causar. Sem falar que as cidades ficariam queimando por dias e incêndios se espalhariam facilmente. Mas após todas as bombas nucleares serem utilizadas, o próximo desafio seria sobreviver ao fallout nuclear, ou então a cinza nuclear. Bom, a cinza nuclear é um fenômeno que basicamente emite radiação residual de uma explosão nuclear, e recebeu este nome pelo fato de que efetivamente cai através da atmosfera, na qual é espalhada durante a explosão. O termo refere-se frequentemente ao pó radioativo criado quando uma arma nuclear explode. Bom, primeiro teríamos as vítimas diretas, os mortos pela explosão em si e pelas cinzas nucleares, o fallout, resto radioativo de incêndios e explosões espalhados pelo vento.
O fallout pode matar imediatamente ou levar anos, dependendo da concentração. Pode tornar vastas áreas inabitáveis. Basicamente, esse processo dura vários dias, semanas ou até mesmo meses, e é incerto qual seria a quantidade de mortes. Provavelmente seria na casa dos milhões, devido à radiação. Sem falar de vários outros problemas socioeconômicos e falta de alimentos. Mas se você acha que o Hemisfério Sul e o Brasil ficariam livres desse problema, você está totalmente enganado, pois o próximo evento irá afetar o mundo inteiro, e aqui não tem escapatória. Então, vamos continuar o pesadelo, e agora você terá que sobreviver ao inverno nuclear. O inverno nuclear é um efeito de resfriamento climático global severo e prolongado que se supõe que ocorrerá depois que as tempestades de fogo tomarem conta do planeta após uma guerra nuclear em larga escala. A hipótese é baseada no fato de que tais incêndios podem injetar fuligem na estratosfera, o que pode bloquear parte da luz solar direta que atinge a superfície da Terra. Especula-se que o resfriamento resultante levaria ao fracasso generalizado das colheitas e à fome mundial. No caso, esse sim é o maior assassino de uma guerra nuclear. O inverno nuclear é causado pelo lançamento de poeira e fuligem da destruição de cidades da alta estratosfera. O resultado não é um breu total, trata-se de um céu acinzentado escuro o tempo todo, e o resultado não é igual no mundo inteiro. No hemisfério norte, perto dos centros de destruição, até 50% da luz solar seria bloqueada por esta nuvem. Nas latitudes mais habitadas no hemisfério sul, as tropicais, seria por volta de 30%. As temperaturas cairiam no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, elas poderiam cair de 5 a 20 graus, dependendo do nível de fuligem. Mas em locais afetados diretamente pelas bombas, as temperaturas podem cair de 20 a 90 graus Celsius, tornando praticamente impraticável a vinda nesses locais. Mortes aumentariam exponencialmente devido à falta de comida, e a fome seria a principal causa de morte, devido à impossibilidade de agricultura. As chuvas diminuiriam até 50%. Muitos animais e plantas não conseguiriam se adaptar, levando a uma extinção em massa. Sociedades, culturas, povos e ecossistemas seriam quase que totalmente eliminados aos poucos, como um câncer que se espalha por um ser vivo. Mas esse pesadelo, alguma hora, chegaria ao fim. Não dá para viver eternamente dessa forma. Mas não dá também para precisar exatamente quanto tempo duraria esse inverno nuclear. Ele provavelmente duraria em torno de 7 a 10 anos. E no final de tudo isso, teria causado a morte de cerca de 2 bilhões de pessoas, podendo ser muito mais que isso também. E você poderia finalmente acordar desse pesadelo. Bom, tudo isso é apenas suposição e simulação. Não dá para saber com 100% de certeza como seria uma guerra nuclear, ou se a humanidade conseguiria se recuperar de algo assim, mas da mesma forma que a vida é algo extremamente difícil de surgir, ela é extremamente difícil de se exterminar também. Nós humanos ainda continuaríamos como espécie, mas nunca da mesma forma. Provavelmente os dias de prosperidade e desenvolvimento tecnológico acabariam. Viveríamos outra idade das trevas, que poderia durar séculos ou para sempre. Mas parando para refletir um pouco sobre as armas nucleares, eu percebo o quanto a vida humana é insignificante e pode acabar a qualquer momento. Até mesmo de formas onde você não pode fazer absolutamente nada, como em uma guerra nuclear ou em uma tragédia, como um terremoto, tsunami, entre outros. Você apenas tem que aceitar o seu destino por um erro de terceiros ou simplesmente pelo acaso. Eu não vou entrar no aspecto religioso e de fé, se isso tem um propósito ou não, mas pensar nisso já é bastante frustrante e angustiante por si só. Mas talvez as bombas atômicas sejam um mal necessário, uma arma que coloca uma responsabilidade gigantesca nas mãos da humanidade e dos nossos líderes mundiais. É como se fosse um desafio de fogo para nós enquanto espécie. Temos que passar dessa etapa da autodestruição para descobrir se estamos aptos para tornar uma civilização que vai deixar todas as diferenças de lado e trabalhar em conjunto para conquistar uma sociedade extremamente desenvolvida e autossuficiente, onde coisas como guerra, doenças, fome e problemas ambientais não existam mais. Uma sociedade que trabalhe em conjunto para conquistar os planetas e estrelas e tudo o que tiver ao nosso alcance. Ou então, cairemos na nossa mesquinhez e desonra como espécie e viveremos como miseráveis até o fim dos tempos. Bom, cabe à humanidade decidir qual caminho irá seguir. Espero que faça a escolha correta. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.